Olá, estamos aqui novamente para falarmos de vários assuntos. E neste canal você ouve sobre e assiste sobre e aprende sobre Bíblia, livros, teologias e alguns assuntos variados. Hoje é um daqueles de assuntos variados. Nós vamos falar sobre sociologia. Mas antes de nós entrarmos nesse grande sociólogo, vamos falar sobre esse grande sociólogo, peço a você que não é inscrito, se inscreva aqui. Você que é estudante universitário, que está precisando de alguns esclarecimentos sobre algumas ciências aí, você encontra aqui alguns temas muito complexos, bem que o de hoje não é tão complexo, o de hoje é simples. Mas nós temos vários assuntos aí de teologia, de filosofia, tá? E no final eu estarei colocando aqui ou aqui o link da playlist sobre assuntos variados. Se você não gosta nem de teologia nem de filosofia, você vai em assuntos variados, que tem uma gama de coisas impressionantes aí para você assistir. Aí você escolhe lá, com certeza um desses vídeos você vai gostar, eu garanto a você. Então, nós vamos falar sobre o filósofo, o sociólogo alemão Max Weber, né? Era um sociólogo que, diferente do outro sociólogo, o Durkheim, né? Durkheim, ele via a sociedade, estudava a sociedade a partir da sociedade. Mas Max Weber, ele dizia que para entender a sociedade deveríamos primeiro compreender o indivíduo por indivíduo, e aí estaremos o todo e compreenderíamos melhor a sociedade. Então, para compreender a sociedade é necessário que haja as ações sociais, tá? A ação social para Max Weber tem nada a ver com a ação social que a gente entende, né? De uma boa ação e tal, não. Ação social é tudo aquilo que um indivíduo faz com o outro, que há uma certa interação, de longe, de perto, não interessa. Então, por exemplo, escrever uma carta, mandar um e-mail, é uma ação social, desde que o outro leia, ou que porque o que manda espera que ele leia. Então, caso ele leia, existe essa ação social. Escrever uma poesia pode ser uma ação social ou não. Então, por exemplo, se eu escrevo para que o outro leia e ele vai ler, aí é uma ação social. Mas se eu escrevo apenas para me desabafar, tal, não é uma ação social. Então, a ação social, para compreender melhor a sociedade, segundo Max Weber, tem que ter essa interação de um indivíduo com o outro. E nós vamos ver os 4 tipos de ações sociais, né? Os 4 tipos de ações sociais, que a primeira ação social é racional, com relação a fins. Então, tudo aquilo que eu faço objetivando um fim, né? Interagindo com alguém. Então, mesmo que esse alguém esteja longe, esteja numa ponta, eu preciso uma ação social que vai objetivar um fim. Então, por exemplo, se eu acordo muito cedo, eu não gosto de dormir, eu gosto muito de dormir, mas eu acordo cedo, e aí vem essa questão de por que você acorda cedo? Então, eu acordo cedo porque eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar o meu dinheiro, eu preciso futuramente realizar os meus sonhos, e para isso eu preciso então, é uma relação social afins. Essas 2 primeiras, elas são relações sociais racionais, ou seja, é pensado, é equilibrado, planejado, né? Então, essa aí é a primeira, a relação social racional com relação a fins, a propósitos, a objetivos, tá? A segunda ação social, segundo Max Weber, é a relação social racional com relação a
valores. Então eu tenho um valor estabelecido, quer seja político, né? Religioso, ético, afetivo, de uma série de situações em que eu coloco um valor naquilo. Por exemplo, nós temos alguns valores sobre futebol, né? O futebol ele está muito arraigado em nós, então nós defendemos com unhas e dentes esse valor de jogar futebol, de assistir futebol, de estar assistindo, dando força, entre aspas, para a seleção brasileira. É um valor que nós brasileiros temos, mas pode ser qualquer valor, né? E aí, essa é uma ação social com relação a valores, Então, toda vez que eu me relaciono com alguém, que gosta ou que não gosta de futebol, mas eu faço essa interação com ele de uma maneira ou de outra, né? É uma ação social racional com relação a valores pré-estabelecidos, quaisquer que sejam eles, tá? 3. Ação social afetiva, na qual essa ação, a conduta é movida por sentimentos. Veja que essas últimas duas elas são irracionais. Ela é movida por sentimento de vingança, de ódio, de raiva, de alegria. O sentimento pode ser bom ou pode ser mal. Então, eu faço essa interação, essa ação social com algum outro indivíduo da sociedade, quer ele aceite, quer não, quer esteja distante ou não, mas de alguma maneira interagir com ele. Essa é a terceira ação social afetiva. Tanto o medo quanto a paixão é o que Max Weber vai falar sobre esses 4 tipos de ação social. E a última, por fim, segundo Max Weber, o grande sociólogo alemão, seria a ação social tradicional. É aquela ritualística, né? É aquela ação social ritualística, tradicional, que muitas vezes a gente traz de berço, né? Às vezes é um pouco parecida essa aqui com o de valor, sendo que essa aqui ela é mais vem muito de uma cultura familiar também, que todos eles fazem essa interação. Então, eu lembro até de um caso que eu li muito interessante, que fala sobre a pessoa cortar o pedaço do peixe, né? Então, aquela família ali todo dia cortava a cabeça e o rabo do peixe, e aí todo mundo cortava ali, né? Todo mundo, a bisavó cortava, a mãe cortava, a filha cortava, aí vai passando de geração em geração. E até que um dia perguntaram por quê, né? Eles disseram porque na época nós só tínhamos o prato era pequeno, ele tinha um formato só, então sempre se fazia isso para caber dentro do prato. Era uma ação social tradicional de que se passava de pai para filho. E aí eles ainda tinham isso enraizado. Então essa é a ação tradicional. Geralmente essa ação tradicional a gente traz de berço, de uma cultura familiar, tá bom? E aqui na lousa eu tenho uma historinha para deixar mais claro ainda essas 4 ações, para deixar bem claro essas 4 ações implementadas pelo sociólogo Max Weber. Então, acompanhe aqui comigo. Nós temos aqui uma historinha, né? Historinha com E. Então, acordei. Número 1 é a ação social racional com relação a fins. Ele acordou mesmo sem vontade, porque gostava de dormir até tarde, então acordei cedo, tá? Primeira ação social aí com valores afins, a objetivo, alguma coisa. Então nós temos estudar mesmo com muita vontade de dormir, porém pensei em meu futuro e fui assim mesmo.
Quando cheguei em classe, iniciou-se uma discussão na qual Jurubeba defendia uma posição ferrenha contra o aborto. Está aqui a ação social número 2, com relação a valores, né? O aborto, ele defendia isso, o aborto. Iniciou-se uma discussão ali na classe de aula. Então, a segunda ação social, aborto, né? Valores, com relação a valores. E pasme, Julião tinha um instinto de vingança. Ao ouvir o posicionamento da colega, já intentou. Então, a vingança, a intenção de fazer, de alguma maneira, se vingar da colega, remonta aí à ação número 3, ação social afetiva, que ali, naquele momento, veja que mesmo ela não sabendo da intenção dele, ele praticou uma ação social ali com ela, tá? Que é a número 3, ação social afetiva. Depois disso, entra em cena Juruá, uma terceira pessoa, Juruá, que mostra seu tom apaziguador. Então, o tom apaziguador dele remonta ao quê? A quarta ação social tradicional, né? Que vamos ver aqui, ele vai dizer aqui, dizendo que cresceu num ambiente de paz, por isso ficava ao lado de Jurubeba, argumentando que aprendera desde cedo que não se matava nem um inseto, muito menos um ser humano, com relação ao aborto, né? Ela estava se referindo com relação ao aborto, que ia matar aquela criatura que já tinha sido gerada no ventre de uma mulher. Então, ele praticou aqui, na nossa historinha, a quarta ação, que é a ação social tradicional, movido por aquilo que já era praticado na sua família, que foi ensinado na sua família, que já tinha virado tradição na sua família, de não querer brigar, de nunca matar ninguém, matar nenhum inseto. Ele se posicionara a favor, contra o aborto, né? Então estão aí as 4 ações sociais, tá? As 4 ações sociais de Max Weber, o grande sociólogo. Aqui, bem aqui, eu vou colocar agora rapidamente, você vê aí, né? A playlist de vídeos variados. Até a próxima aula de assuntos variados. Tchau!